terceiro ano, tudo bem, gente? Olha só, hoje em nossa aula de português nós vamos abordar produção escrita, né? E hoje o gênero textual entrevista. Gente, esse gênero textual é muito legal, porque às vezes nós, no nosso dia a dia, nós assistimos, nós lemos entrevistas e às vezes a gente não percebe algumas informações, né? Mas vamos lá nos aprofundar no gênero textual entrevista. Para iniciar, nós vamos ler uma entrevista de um ilustrador chamado Guilherme Casten, que fala sobre o seu novo livro infantil, certo, gente? Olha só, tem uma imagem aí mostrando uma ilustração desse livro, certo? Olha só, gente, eu vou ler. A primeira pergunta aqui foi feita para o ilustrador, certo? Olha só, o ilustrador Guilherme Casten é pai de Luca, que tem 4 anos, e de Vicente, que tem 10 meses. E ele falou sobre a obra em entrevista a uma revista chamada Revista Crescer. A primeira pergunta foi a seguinte: como foi o processo de criação? Aí o entrevistado Guilherme respondeu: eu e o Alan já fizemos alguns livros juntos, conversamos muito. Agora, foi um projeto que ele pensou o texto e me mostrou a ideia. As frases são curtas e a ilustração as completam de maneira inusitada. A partir das nossas conversas, foram surgindo as ilustrações. Acho legal que nós nos falamos o tempo todo nesse processo. Olha só. Aí a segunda pergunta foi a seguinte: como você ilustra? Aí ele disse: esse livro foi feito quase completamente com ilustrações digitais. Usei algumas texturas feitas com lápis preto e coloquei as cores no software. Meu domínio no digital é maior do que no desenho físico. Olha só, ele fez algumas ilustrações, a maioria de forma digital. Como foi ler o livro para os seus filhos? Meu filho mais velho é o meu maior teste. Ele curtiu muito e se interessou pelas coisas que eram estranhas aos olhos dele, como a ilhama ou as crianças tomando banho no rio, com animais. Cada página é muito diferente. Olha só, então vocês vão interpretar aí e começar a entender alguns fatores, alguns aspectos da entrevista. A primeira pergunta é: qual é a profissão da pessoa que foi entrevistada? A segunda é: qual é o assunto da entrevista, do que se trata, o que eles estão falando, tá bem claro, né? Depois de ler a entrevista, você ficou interessado em conhecer mais sobre o trabalho do entrevistado? Então, a segunda questão diz assim: você conhece alguém que tem uma profissão sobre a qual você gostaria de saber mais? Que tal fazer uma entrevista com essa pessoa? O que eu vou escrever? Uma entrevista. Quem vai ler? Como essa entrevista vai circular? Então, vocês vão decidir qual é a melhor forma de publicação, qual é o público leitor, quem é que vai ler a entrevista de vocês. Entendeu, gente? Pensem aí, sejam criativos. Vocês podem fazer a entrevista no caderno de vocês, certo? Ou em uma folha à parte. Na terceira questão, marque o dia e o horário com o entrevistado para realizar a entrevista. Olha só, o tema da entrevista deve ser uma atividade ou um trabalho que aquela pessoa realiza, algo que ela faz. Antes da entrevista, é importantíssimo que vocês façam o roteiro dessa entrevista. Vocês vão escrever o que vocês vão perguntar, né? O que vocês vão perguntar para o entrevistado de vocês, entendeu? Então, se na hora da entrevista também surgir um assunto interessante que não estava lá no roteiro de vocês, vocês podem fazer outras perguntas, certo, gente? Então, você vai gravar um áudio ou um vídeo dessa entrevista e depois da entrevista escrever um texto, certo? Então, gente, você pode gravar um áudio ou um vídeo na hora da entrevista
porque aí, quando você precisar fazer o texto final da entrevista, esse rascunho, essa gravação, esse áudio vai te ajudar a lembrar exatamente do que vocês conversaram lá na entrevista, para então você produzir o seu texto, né, a sua produção textual de entrevista, certo, gente? Então, um grande beijo e boa sorte aí na entrevista de vocês. Sei que vai ser muito legal essa atividade.